Na seguradora, Mirtes rejeita a proposta de acordo que oferece um valor muito inferior ao seguro milionário de Sandro. O corretor tenta novamente explicar que a pólice foi cancelada devido à falta de pagamento, mas Mirtes ameaça fazer um escândalo e expor a situação à imprensa, chamando a seguradora de fraudulenta. O corretor, porém, avisa que estão preparados para enfrentar a situação. Ao chegar ao seu antigo lar, Ângela é inundada por lembranças do passado. Vender a casa é como vender uma parte do seu coração. O padre Marcos lembra que ela ainda pode desistir, mas Ângela insiste que precisa seguir em frente para cumprir a promessa que fez às pessoas do povoado, tornar-se médica. Ela mantém a esperança de um dia recuperar a casa e transformá-la na tão sonhada clínica. Ângela liga para Beatriz e informa que já está em Real do Mar. Durante a chamada, Luz aproveita para contar que decidiu dar mais uma chance a Félix, impondo condições para que ele demonstre que suas intenções são sérias. Ângela afirma que isso é um erro, mas Luz argumenta que é a única chance para Guigo realizar a operação. Ela explica que se Guigo não for atendido em breve, pode perder a capacidade de andar. Luz tenta se convencer que pode se apaixonar novamente por Félix, lembrando que ainda é casada com ele. Ângela adverte que Félix é perigoso tanto para Luz quanto para Guigo e questiona o que acontecerá com Pablo. Luz responde que não pode corresponder aos sentimentos de Pablo. Ângela pergunta se Luz conseguirá se perdoar. Luz admite estar cheia de dúvidas, mas mesmo que se arrependa, está determinada a tentar. Álvaro diz a Clarinha que em breve se casará com Samantha, mesmo sabendo que é um erro, pois ele e Clarinha não têm outra opção. Álvaro sonha com duas coisas: ver Clarinha acordar um dia e voltar a ter Ângela em seus braços. Ele pede a Dário que cuide de Clarinha por alguns dias e lhe dê cobertura. Leonardo está entusiasmado com o bom andamento da fundação. Um caso de emergência de fratura exposta chega à fundação e Leonardo solicita uma sala de cirurgia. Nélida informa que a única sala disponível está agendada para uma cirurgia ambulatorial de Duarte daqui a 2 horas. Leonardo decide utilizar a sala e adiar a cirurgia de Duarte. Ângela observa o mar, refletindo se está tomando a decisão certa ao vender a casa de Conceição. Em uma prece, ela pede a Deus que lhe mostre o caminho correto, tanto em relação à casa quanto a Leonardo, para evitar sofrer outra traição como a viveu com Álvaro. Enquanto isso, Duarte repreende Nélida por obedecer às ordens de Leonardo como um fantoche. Este chega questionando o motivo dos gritos. Duarte, irritado, adverte que Leonardo não pode simplesmente passar por cima dele sempre que quiser. Leonardo responde firmemente que não colocará a vida de um paciente em risco por causa das birras de Duarte. O caso de Duarte era um procedimento menor, ambulatorial, enquanto o outro paciente corria risco de vida. Duarte ameaça contar tudo a Geraldo, mas Leonardo não se importa e pede que ele se retire da sala. Em Guadalajara, Júlio recebe um conselho devastador de um médico. Ele deve se despedir de sua esposa, que está gravemente doente. Júlio chora inconsolável. O tabelião lê o testamento de Dona Pura para todos os moradores da vila. Os crápulas, Pablo e Abel, herdarão a casa onde atualmente vivem, e Dona Pura também deixa a casinha onde ela residia para que os patifes aluguem. Ela ressalta seu apreço por todos os outros vizinhos, mesmo que alguns briguem constantemente e outros não varram a varanda, chamando-os carinhosamente de safados. Após a cirurgia, Nélida parabeniza Leonardo por salvar a vida do paciente, ao que ele responde humildemente que ambos são responsáveis pelo sucesso. Samantha então aborda Leonardo, acusando Ângela de estar em sua casa tentando se envolver com Álvaro. Leonardo rebate, dizendo que isso não é verdade. Samantha chama Leonardo de ingênuo, relatando que encontrou Álvaro e Ângela várias vezes pelos corredores, cozinha, pátio e jardim, insinuando que Leonardo não sabe o que acontece quando as luzes se apagam em sua casa. Leonardo se recusa a ser envenenado pelas mentiras de Samantha. Ela insiste, afirmando que Álvaro ainda é apaixonado por Ângela, mas Leonardo enfatiza que Ângela não sente o mesmo por Álvaro.
Samantha adverte que Ângela acabará trocando Leonardo por Álvaro, pois ainda não o esqueceu, e aconselha Leonardo a agir antes que Ângela parta seu coração como Salma fez. Na cela, Yolanda é encontrada por uma carcereira dormindo no chão e muito doente, sendo encaminhada para a enfermaria. Os moradores da vila herdam as casas onde vivem, mas a comunidade enfrenta uma dívida de água que, se não for paga, pode resultar em um processo judicial. Dona Pura vinha pagando parte dessa dívida com os aluguéis dos vizinhos e havia acertado com as empresas de água e saneamento o pagamento gradual do valor devido. Todos precisam colaborar para quitar a dívida, caso contrário, poderão perder suas propriedades. Júlio se despede de sua esposa enquanto ela pede perdão por ter escondido que na capital alguém deseja matá-lo. Após essa confissão, a mulher fica inconsciente. No testamento, Dona Pura determina que Pablo e Abel cuidem de Luz e Guigo, deixando para eles algumas economias. Os moradores decidem se unir para pagar a dívida da vila. Guigo ajuda o tabelião a acalmar a confusão para que ele possa terminar de ler o testamento. Dona Pura recomenda que todos permaneçam unidos e se apoiem como uma família, como ela sempre fez. Enquanto caminha por Real do Mar, Adela começa a recordar seu passado. Leonardo sente saudades de Sandro e fica triste. Salma incentiva Leonardo a desabafar com ela. Leonardo compartilha suas suspeitas de que seu pai foi assassinado e promete que não descansará até encontrar o culpado e garantir que ele pague pelo crime. Salma pergunta se o inspetor acredita que foi um assassinato. Leonardo responde que, apesar dos indícios, não há provas concretas. Mirtes ouve a conversa apavorada. Samantha invade o escritório de Dário perguntando onde está Álvaro. Dário mente dizendo que Álvaro teve que viajar para Guadalajara para resolver um problema no hospital de lá. Samantha adverte Dário a não confundir os assuntos entre eles, pois se descobrir que ele está encobrindo Álvaro, ele terá que se entender com ela. Sozinho, Dário gargalha debochado. Enquanto dirige, Álvaro reserva uma passagem de avião, conseguindo um voo para dali a 40 minutos. Passiflora e Adela estão em uma sorveteria quando Ângela chega com o padre Marcos. Adela costumava levar Ângela àquela sorveteria. Ao ver Adela de costas, Ângela sente que a mulher se parece com sua mãe e está prestes a tocá-la no ombro quando um conhecido a chama para cumprimentá-la. Ângela esquece Adela e vai até o homem, que a leva para outra sorveteria que considera melhor, explicando que o estabelecimento já não é mais do mesmo proprietário de antigamente. Adela sente-se em casa naquela sorveteria. Passiflora ao seu lado queixa-se do sabor do que está tomando. Álvaro corre em direção ao aeroporto enquanto atende uma ligação de Samantha, confirmando que está indo para Guadalajara. Samantha, desconfiada, avisa que se ele estiver mentindo, irá se arrepender. Ela pede a Maíra que entre em contato com o hospital de Guadalajara. Álvaro, antecipando-se, liga para um amigo do hospital em Guadalajara, pedindo que confirme sua história para Samantha. Adela é reconhecida por uma moradora local, que fica chocada ao reencontrá-la. Dário entrega alguns documentos a Leonardo e informa que Álvaro viajou, alegando que foi para Guadalajara. Leonardo suspeita que Álvaro esteja, na verdade, indo atrás de Ângela. Dário se recusa a confirmar a informação. Internamente, Dário desafia Álvaro a sair dessa situação. Dário percebe que o braço de Clarinha está em uma posição diferente, suspeitando que ela tenha se movido. A médica informa a Yolanda que injetou um medicamento para reduzir a febre e abrir os brônquios, mas que, devido à falta de espaço na enfermaria e equipamentos de oxigênio, ela terá que voltar para sua cela. Yolanda teme morrer sem atendimento. A companheira de cela responsável por colocar Yolanda dormindo no chão a visita. Yolanda deduz que a companheira está com medo de ser denunciada pelo que fez com ela. A prisioneira revela que sabe por que Yolanda está presa. Ela confessa a Yolanda que matou o marido envenenado e por isso é temida entre as presas. Ela implora a Yolanda que não a denuncie, pois está prestes a obter a liberdade. Yolanda pede à mulher que consiga lápis e papel. Geraldo chama Leonardo e Duarte para resolverem a situação entre eles.
Leonardo acusa Duarte de se vingar daqueles que se recusam a se submeter a ele, como fez com Ângela na faculdade. Duarte retruca, dizendo que Leonardo continua sendo o mesmo jovem rebelde que ele expulsou várias vezes da sala de aula e questiona se Geraldo vai permitir que Leonardo fale assim com ele. Geraldo pede calma para que possam discutir o conflito na sala de cirurgia. Duarte acusa Leonardo de ter tomado sua sala de cirurgia. Leonardo nega, explicando que a cirurgia foi adiada por 2 horas para que ele pudesse tratar uma emergência de um paciente da fundação. Duarte alega que a fundação desvia recursos do hospital, ao contrário de suas cirurgias que trazem lucro. Leonardo destaca que o procedimento de Duarte não era sequer uma cirurgia, mas um procedimento ambulatorial sem consequências por ser adiado por 2 horas. Na praia, Padre Marcos entrega as chaves da casa de Conceição a Ângela. Enquanto observa o mar, Ângela rememora o instante em que conheceu Álvaro. No meio dessas lembranças, Álvaro surge inesperadamente, determinado a reconquistar o coração de Ângela.